Convido os irmãos que abrem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, de onde nós vamos ler a partir de versículo 24 até versículo 28. Lembrando os irmãos que no domingo que se passou, nós falamos da viagem do apóstolo Paulo em direção a Jerusalém. Logo depois ele passou em Antioquia. Lucas não faz questão de detalhar esse tempo em Antioquia. Parece que foi em torno de 6 meses. Depois disso, Paulo ele começa a sua terceira viagem missionária, passando em alguns lugares onde ele já tinha ido, em Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos, encorajando os discípulos. E parece que isso era um dos costumes de Paulo em suas viagens, visitar de novo lugares que ele já foi, encorajar e ver como os discípulos estão. É isso que ele está fazendo. E agora nós vamos ler de versículo 24 a 28 e ver o que acontece nesse meio tempo, sabendo que Paulo deixou para trás Aquila e Priscila em Éfeso. E não sabemos quem mais ficou junto com eles. Também não se fala se Paulo foi sozinho para Jerusalém, nem se ele foi acompanhado de alguém. Então, de certa forma, nós não temos muitas informações a esse respeito. Mas sabemos, no entanto, que Paulo deliberadamente deixou alguns dos seus colaboradores em Éfeso. E lembrando, no entanto, que Paulo tinha encontrado Aquila e Priscila em Coríntio. Lá ele trabalhou por ter a mesma profissão por um tempo junto com eles. Esses assistiam à sinagoga onde Paulo provava e mostrava que Cristo era o Messias prometido. E Paulo discipula Aquila e Priscila na fé cristã, e ao que nos parece claramente, eles se transformaram em discípulos de Cristo. E Paulo leva estes em sua viagem missionária, leva eles a treinar e discipular, e agora chega a deixar eles em Éfeso para colaborar com a igreja de lá. E nesse contexto que nós temos esse texto. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Aquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muitos aquele que mediante a graça havia crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Amém. É um texto, de certa forma, inédito no Atos dos Apóstolos, porque nesse exatamente texto não se fala propriamente de nenhum dos apóstolos. Não se fala de nenhuma das suas viagens. Não se fala de nenhum ato deles. E, no entanto, é introduzido uma figura desconhecida e ele de Tomás Pássio, um judeu vindo de Alexandria. De certa forma, é alguém que não se tinha conhecimento até então, mas que de repente ele entra em cena com tanta força e ele acaba dominando esse trecho. E mais tarde a gente percebe como esse personagem, que é o Apolo, ele se mostra ser uma pessoa importantíssima para a vida da igreja e principalmente para a vida da igreja em Coríntio, onde ele é mencionado mais tarde em sua carta pelo próprio apóstolo Paulo. Mas, no entanto, apesar de não se falar de nenhum apóstolo específico aqui, no entanto, os atos dos apóstolos, eles estão se refletindo na vida daqueles que andaram com os apóstolos, e nesse caso com o apóstolo Paulo.
E como esse é bonito, meus amados, quando vemos que os atos dos apóstolos, eles não param junto com eles, mas como a sua atitude, a sua maneira, ela é transmitida, é levada para os seus discípulos adiante, e esses, por sua vez, transmitem adiante. E essa, de fato, é a tônica cristã. As coisas não podem ser retidas a um personagem, a um pregador, a um pastor, mas é preciso que o trabalho de qualquer um de nós se reflete em pessoas que nós discipulamos por nossa vez, e que o trabalho continue. É com grande tristeza quando isso não acontece. Mas vamos ver mais exato no texto como podemos perceber esses detalhes. Diz que nesse meio tempo, enquanto Paulo, ele vai em sua viagem, deixa essas pessoas para trás, o que acontece enquanto isso? Enquanto Paulo sai de cena, enquanto ele vai para Jerusalém, o mundo continua rolando, as coisas continuam rolando. Em outras palavras, essas coisas não são paradas em função do apóstolo Paulo, e mesmo que os atos dos apóstolos refletem o trabalho dos apóstolos, ou melhor dizer, o trabalho do Espírito Santo mediante os apóstolos, na era apostólica, nos primórdios da igreja, não quer dizer com isso que o centro da história estava necessariamente em volta deles, não quer dizer que nada acontecia além deles, mas a graça de Deus estava operando concomitante em outros lugares, apesar dos apóstolos ser a figura da autoridade máxima da igreja naquele momento aqui na terra, que Cristo deixou. Então, nesse meio tempo, no entanto, Deus opera, o seu Espírito opera, as coisas funcionam, para ver que a obra do avanço do reino de Deus não pertence a nenhum homem, mas pertence assim a Deus e ao seu Espírito, que opera, no entanto, mediante aqueles que ele escolhe. Então, nesse meio tempo, chega a Éfeso, aonde ficaram Aquila e Priscila, um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então, a primeira parte que Lucas faz questão de mostrar é que aparece um judeu e de onde ele é e algumas características deles. Então, vamos falar um pouco disso. Chega a Éfeso um judeu, mas as Escrituras falam que ele é natural de Alexandria. E para quem não sabe, Alexandria era um dos maiores centros romanos, o segundo maior centro do Império Romano, que estava localizado no Egito. Também Alexandria era conhecida como cidade altamente acadêmica. Talvez você lembra também da Biblioteca da Alexandria. Então ele veio exatamente desse centro, e pelo que nos parece, ele tinha uma alta instrução, tanto por lado de ser judeu, uma instrução hebraica, mas também quanto nas questões gregas. E aqui diz que ele era um homem eloquente, um homem instruído no caminho do Senhor, era um homem educado, e era poderoso nas Escrituras, ele então conhecia muito bem as Escrituras. Um detalhe importante que os pergaminhos do Velho Testamento foram traduzidos em gregos exatamente em Alexandria, de onde ele vinha. Então nos dá a entender que havia um conhecimento mais largo das Escrituras em Alexandria por conta dessa tradução em grego. Então havia lá um centro realmente tanto religioso quanto acadêmico, e com certeza Apolo era um homem instruído, um homem educado e instruído no caminho do Senhor, o que nos dá a entender que ele conhecia de alguma forma sobre isso. Nós não sabemos exatamente como ele chegou a saber disso. Talvez através daqueles que foram dispersos, a qual Pedro escreve mais tarde, quando escreve aos irmãos da diáspora, se refere aos judeus espalhados, aqueles que criam em Jesus. Nós não sabemos se Apolo é fruto de um desses, não se dá muito detalhes como ele veio a conhecer a respeito de Cristo, mas o fato é que esse homem era instruído no caminho do Senhor. Mas não somente isso, ele tinha uma característica peculiar de ser fervoroso de espírito, e ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus.
Era um homem que, uma vez que foi convencido que Jesus era o Cristo de qual estava escrito no Velho Testamento, ele, a partir daquele momento, ele se dedica à pregação desse Cristo, à pregação do Messias, e ele fala que ele falava e ensinava com precisão, o que se dá a entender que ele não somente falava, mas que conhecia de uma maneira muito profunda as Escrituras e mostrava com exatidão as profecias que, por sua vez, mostrava a respeito de Cristo. Muito embora ele conhecia apenas o batismo de João. Então é introduzido aqui um detalhe que mostra que o conhecimento dele, no entanto, sobre Cristo e sobre o Evangelho, de certa forma era reduzido, no sentido que ele não conhecia o batismo que Cristo estava falando, o batismo que teve a fé com fé em Cristo. E a gente vê em Atos dos Apóstolos esse detalhe, que alguns só conheciam o batismo de João, que se referia ao batismo do arrependimento. O batismo de João falava do arrependimento dos pecados, enquanto o batismo que nós pensamos que o batismo cristão, de qual Jesus fala, que tem a ver com o Espírito Santo e tudo mais, tem a ver com não somente com arrependimento, mas também com a fé em Cristo, a fé sálvica, que fala do perdão dos pecados, da graça de Deus. Então me parece que o Apolo, ele tinha um ensino sobre que Jesus era o Messias, porém não conhecia em totalidade o Evangelho de Cristo. Mas ainda assim, até onde ele sabia, ele falava sobre Jesus. E então, por algum motivo, ele chega em Éfeso, e ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Como judeu, ele chega à sinagoga, talvez ele tinha certos credenciais que o deixava falar, pelo jeito era uma pessoa bastante educada, e ele fala na sinagoga. E nessa sinagoga em Éfeso participava também Aquila e Priscila, porque é lá que eles os conhecem. E veja como no início da igreja, o andamento do cristianismo junto ao judaísmo era muito comum. Essas coisas muitas vezes se misturavam, principalmente por parte dos judeus. E aqui fala que, ouvindo porém Priscila e Aquila, tomaram consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho do Senhor. E aqui que começa a história a ganhar mais volume. Aquila e Priscila vai do costume para a sinagoga, e eis que se depara com um judeu falando de Jesus, coisa que não era muito comum para eles. Só que Aquila e Priscila, já conhecendo o caminho do Senhor, já sendo discipulados por próprio Paulo, eles percebem que esse homem tinha certas lacunas, e até um ponto. E então Priscila e Aquila decidem convidá-los para mostrar mais de perto o caminho de Deus. E quando fala caminho de Deus, se refere à palavra de Deus, em outras palavras, o Evangelho de Cristo e a sua aplicação. Tem a ver com perdão de pecados e renovação que vem através do Espírito Santo, coisas que ele nos parece a não saber. Então Aquila e Priscila percebem as lacunas dele e vêm colocar em cima do que ele já teve. Mas aí se percebe que esse homem teve também outra característica peculiar. Veja bem, apesar de ele ser educado, apesar de ele conhecer muito e ser eloquente, ele aceita ser ensinados por pessoas que até então não mostram credenciais acadêmicos. Quando falamos de Aquila e Priscila, falamos de um casal de fazedores de tendas. Não nos diz as Escrituras sobre outros credenciais deles, mas diz que eles eram fazedores de tenda. Agora, ser um fazedor de tenda e ser um acadêmico são coisas totalmente diferentes. Mas, no entanto, esse homem, apesar de ser altamente acadêmico, altamente conhecedor das Escrituras, ele era, no entanto, humilde de coração. Ele era um homem bastante humilde para aprender, mesmo com aqueles que não tinham uma educação erudita como ele. E, meus amados, eu gostaria de falar um pouco disso,
muitas vezes nós temos problemas quanto de onde nós extraímos nosso ensino. Pouco mais cedo eu falava com algumas coisas de populismo, e que às vezes certos personagens muito populares na mídia às vezes me incomodam. Não estou dizendo que eu não concordo com a doutrina deles, mas o meu incômodo não é necessariamente o que eles pregam e tudo mais, mas o meu incômodo é muito mais relacionado a como as pessoas enxergam essas pessoas. E hoje em dia as pessoas têm mania de querer ouvir aqueles que têm uma certa imagem, que têm uma certa titulatura, e sem essa titulatura, me parece que outras pessoas sejam desprezadas. E nós vivemos um cenário de elitivismo. É isso mesmo. Eu estou olhando para minha esposa, ela está aqui no culto, só para saberem, né? Tem alguma gente por aí. Então, se você olha hoje congressos que se faz... Elitista, né? Elitista, é isso mesmo. Eu acho que é. Eu vi. E então, se você olha hoje congressos brasileiros de teologia, de missões, sei lá, congressos na área de educação cristã e tudo mais, você pode perceber que das maiorias das vezes são os mesmos preletores de sempre. É como eles são mestres em todos os assuntos. Porque sabemos que isso não é verdade. Mas porque o cara é sei lá quem, porque fulano é doutor em missiologia, ele acaba falando também aconselhamento em todas as outras áreas. Mas por quê? Porque o nome dele é muito forte. Porque ele, como pessoa, atrai pessoas. Então, às vezes, são colocadas pessoas a falarem, não necessariamente porque naquela área eles têm algo a dizer. Não estou dizendo que ele não tem nada a dizer, mas por causa do nome dele. E às vezes, se for para o congresso e botar uma pessoa só para a imagem do congresso ganhar força, às vezes aquela pessoa nem fala muito, nem tem um espaço muito grande. E eu sei que experimentei momentos em qual, junto com outros colegas, tentamos fazer algum congresso em alguma área, não quero dar muitos detalhes para não expor ninguém, e eu me lembro como um colega me disse, vamos chamar tal doutor do Mackenzie, porque se o cara vê, se a gente bota a cara dele, nós vamos conseguir ter gente, mesmo que ele não fala nada, ou chamamos ele faz a introdução do congresso e ele vai embora depois, mas veja qual é a ideia, botar a cara dele, porque a cara dele vai trazer pessoas, ele não tem nada a ver com o assunto, mas a cara dele tem pessoas. Mesmo que quem vai falar tem muito mais credenciais naquela área. Então, meus amados, infelizmente, o nosso público brasileiro é muito movido por estrelas. Quem vai falar? Fulano enche o lugar. Quem vai falar? Não sei, é um cara, vem de lá, não sei quem é. Não vou hoje para o culto. Então, muitas vezes, até a nossa participação da igreja tem a ver com quem prega. Em orar em cidades grandes, os povos das igrejas seguem uma personalidade. Se tal personalidade, tal igreja, todo mundo naquele domingo está naquela igreja e abandona suas igrejas. Isso está errado. E sabe que o pior? As pessoas seguem uma estrela, porque é estrela, mas eles não querem aprender nada, porque o incrível que essas pessoas no instante prega bem. Não estou falando contra essas grandes personalidades, porque eu sei que eles têm uma palavra boa, eu mesmo os aprecio. Não, meu ponto aqui não é bater neles, mas esse público às vezes não aprende nada, porque quando é movido pela elitização, por esse movimento de estrela, o povo vai lá, porque eu vou lá e assistir uma pregação de fulano ou fulano. Mas você pergunta, e tu aprendeu o quê? Muitas vezes você vai perceber que essas pessoas não aprendem, porque de fato eles não têm o espírito humilde de aprender. Eles não querem de fato aprender. Mas a importância deles se dá através de quem eles ouvem, do contato que eles têm com uma grande personalidade. E daí extrai a sua própria essência de poder e de espiritualidade. E ainda se consegue fazer uma foto com fulano aí que sente que a noite é espiritual. Mas
O que nos surpreende esse homem é que era acadêmico, vem de uma das maiores cúpulas de ensino da época, e ele vem pregando Jesus com força e exatidão, e vem um fazedor de tenda dizer: vem cá para te ensinar o caminho de Deus. Em outras palavras, um doutor e um fazedor de tenda. E o fazedor de tenda diz: você tem alguma coisa a aprender, você não sabe tudo. O que nós às vezes iremos dizer? Por que tu para me ensinar? O que você sabe? E muitas vezes, meus amados, isso eu ensino para nós mesmos. Às vezes crescemos em conhecimento, temos nossos credenciais, e talvez para nós é o maior perigo de não querer ouvir ninguém, porque achamos que sabemos de tudo. Mas mesmo nós que estudamos muito, que sabemos muito, nós devemos sempre ter um espírito humilde a sempre aprender. E aprendemos também com pessoas leigas. Tem muito cristão bom que tem muita coisa a dizer. Nós devemos ser abertos, dizer: essa coisa não passou pela minha cabeça, e foi um jovem da minha igreja que disse. Às vezes o que me incomoda nos grandes pregadores, que se porta de uma maneira como sempre eles têm algo a dizer, mas ninguém tem algo a dizer para eles. E ninguém tem ousadia de dizer algo, porque como que eu vou contradizer um doutor? Ele pode ser doutor, mas ele não é absoluto não. E nós devemos ter a humildade de a gente reconhecer também que estamos errados e que podemos aprender e podemos não ter razão com todo o nosso conhecimento. Então, meus amados, aprende com o Apolo, o homem de instruído, porém bastante humilde, para aprender com o fazedor de tenda. E esses homens que de fato crescem, de verdade, esses homens que não só têm algo a dizer, mas são homens maduros e que têm muito a contribuir para o reino de Deus. Aquila e Priscila o leva do lado e começa a expor para ele. Aquele grande eloquente agora está no banco do discípulo. Que imagem bonita. Mas existe outra coisa que me impressiona agora. Aquila e Priscila. Quem era Aquila e Priscila? Há 6 meses atrás, ou um pouco mais, eram judeus que talvez não conheciam muita coisa a respeito do Senhor, que se converteu e aprenderam nos pés do apóstolo Paulo. São discípulos do apóstolo Paulo, recentes. Mas, no entanto, eles não vão se encovardar diante de um grande acadêmico, e eles não dizem: ainda é muito cedo para eu fazer algo na obra de Deus, nós somos recentes convertidos, sabemos pouca coisa, e quem somos nós para ensinar alguém? Mas veja como o espírito dessas pessoas, a atitude deles de coração, é aqui com aquilo que ele aprendeu, ajudar outros a aprenderem também por sua vez sobre Cristo. E lembra daquela imagem, meus amados, que nós falamos domingo passado, da importância de discipular as pessoas, e de cada um de nós precisa ser discipulado, mas também precisa por sua vez discipular outra pessoa. Nós temos precisão de alguém que nos discipula para que nós continuamos a crescer, independente do nosso crescimento, mas também para a nossa saúde espiritual é bom que nós temos alguém em qual investimos e discipulamos. E sempre se faz essa pergunta: você tem alguém que discipula você? Quem ajuda você na sua caminhada cristã? Porque se você não tem ninguém, você vai ter grandes problemas ou lacunas constantes em sua caminhada. Então procura se aproximar de um homem maduro ou uma mulher madura que possa orientá-lo na sua caminhada cristã. Mas a segunda pergunta que se faz é quem você ajuda na caminhada cristã. Dizer: mas eu só ainda não conheço muita coisa assim. Mas conhece mais do que aqueles que acabaram de se converter, e com certeza você tem algo a dizer, e talvez você diz melhor do que eu, porque talvez diz em palavras mais simples, que aquela pessoa entende melhor do que você do que de mim como pastor. Por que não? Veja, Priscila e Aquila, eles não se retiraram da grande tarefa de ensinar um homem eloquente.
Além de eles aprenderem com o apóstolo Paulo e ter vindo o valor do discipulado do apóstolo Paulo na vida deles, e eles agora fazer essa tarefa com o outro, por sua vez, levar Apolo e discipular, passar adiante isso, eles teve outro desafio de olhar para um homem que conhecia muito bem as Escrituras. Você não estava ensinando lá um cara que não sabia nada. Você ensinava um cara que falava na frente dos outros, um homem intelectual, um homem acadêmico, um homem eloquente, e você precisa dizer para esse cara: eu vou te ensinar. Eu tenho algo a dizer para você. Talvez imagine aquele medo: como que eu vou falar para esse cara? Esse cara que tem um vocabulário rico, tem uma cultura rica, como que eu vou ensinar ele? Mas eles não se encovardaram diante dessa grande tarefa. E apesar de todos os credenciais do Apolo, eles o chamaram em toda a humildade e disseram: nós temos algo para oferecer. E aqui, meus amados, existe outro aspecto que, independente das nossas funções, independente de a gente ser leigo, nós devemos ter a consciência que temos sempre algo para oferecer, mesmo que estamos diante de personalidades importantes nas sociedades. Mas quando nós temos Cristo e o entendimento da graça de Deus, nós temos algo a dizer até para o presidente do país, se for necessário. Então não se espanta com as diferenças, às vezes, acadêmicas, intelectuais, entre você e seu interlocutor. Eu não estou dizendo com isso que Aquila e Priscila eram ignorantes e tudo mais, porque, como disse, eu não sei tudo sobre eles, mas sei que eles tinham uma profissão comum de fazedores de tendas. No entanto, eles conheciam a graça de Deus, e para eles esse era suficiente como credencial para ensinar, seja ele até um acadêmico de Alexandria. Então nós precisamos ser mais corajosos e não vergonhosos devido à nossa posição social, porque nós temos uma mensagem gloriosa, a mensagem do Evangelho. E essa mensagem eles levam a expor para o Apolo. E depois disso, Apolo, ele mostra entendimento, ele mostra que é um bom aprendiz, mas o coração dele está mesmo na pregação, na evangelização. Se vê como ele tinha... Ele quer ficar aqui perto do papai, mas faz mais barulho do que... Pronto, senta aqui. Vem. Pronto, agora temos mais um pregador aqui perto. Ele quer ler, cantar. Muito bem. Você vê como o coração dele ia expor Jesus aos outros e convencer aos outros que Jesus era de fato o Messias. E então, ele quer ir para Acaia, e os irmãos veem isso com bons olhos. E veja, os irmãos dessa vez não o desanima dizendo: sabe o que, Apolo? Olha, tu acabou de vir agora, cara, nós acabamos de ensinar você, ou por que você não espera um pouco, conhecer o apóstolo Paulo, tal? Não, eles veem que ele é um homem fervoroso, ele tem um grande chamado, e então eles dizem para ele: olha, vá adiante. E aqui eu quero... Então, nós vemos como os irmãos são sensíveis ao seu chamado e o encorajam. E nós temos a necessidade de ser encorajadores daqueles que têm chamados, mesmo que eles não tenham ainda todos os credenciais, mesmo que eles pareçam começar há pouco tempo. Mas, no entanto, se eles têm uma base boa, devemos encorajá-los. Porque apesar de Apolo conhecer o caminho do Senhor há pouco tempo, instruído pelo Priscila e Aquila, no entanto, ele tinha uma base escriturística bastante forte. Então, ele não começou de zero. Mas o que me impressiona é a capacidade dos irmãos em encorajar esse homem. E não colocar obstáculos dentro do seu desejo fervoroso de levar adiante a palavra de Deus. E, meus amados, quantos chamados não foram apagados com a insensatez de pastores, conselhos, irmãos, igrejas que colocaram para baixo, colocaram lá no esquecimento, tais irmãos disseram para esperar, mas também não investiram nada neles.
E quantos chamados não se apagam nas igrejas porque eles não têm espaço, porque ninguém olha para eles, porque ninguém está interessado em treinar ninguém. E aí nós carecemos de homens de Deus. Ou às vezes, quantos chamados são ignorados só porque aquelas pessoas se mostram pessoas simples, pessoas humildes e ninguém olha para elas. Meus amados, quanto desprezo se tem no meio do povo de Deus. Há muitos chamados. Nós precisamos ser diligentes, saber encorajar aqueles que Deus mostra que tem um chamado na vida deles. Encorajá-los e não cortá-los. E aqui diz que os irmãos o encorajaram e escreveram para outros discípulos receberam bem. Em outras palavras, a igreja não se disse, vai embora. Não, mas a igreja se engajou em ter certeza que aonde ele chega é bem recebido. A igreja tomou cuidado com o Apolo para que ele não simplesmente saia e aí problema é onde vai e que vai fazer. Mas a igreja ela tem que ser uma igreja responsável, acompanhar a vida do missionário. Isso é outra coisa que é uma lacuna no nosso meio. Muitas vezes deixamos o missionário sair da nossa igreja, ele vai para a agência e dali para frente o problema dele. Nós apenas participamos financeiramente, sei lá, mas eu acredito que a igreja ela tem que se certificar antes da agência, que tem seu valor, mas antes da agência, a própria igreja local, ela tem que ter a certeza onde o missionário vai, ter certeza que ele é bem recebido, tem que cuidar dele. A igreja tem que acompanhar. E veja como a igreja vai junto com o Apolo, faz uma carta de referência para que onde ele chega seja bem recebido. Então, é um extremo a ignorar os chamados, mas também é outro extremo liderá-los sem cuidado. Simplesmente não ter cuidado, deixar ir, mas que bom que tem missionários, mas não se envolver com eles. E, meus amados, nós vivemos um período bastante crítico na história de missões nesse momento, exatamente por esse momento inédito das igrejas são fechadas. Eu diria que nunca, a minha memória, as igrejas foram fechadas dessa forma. E com isso, qualquer movimento missionário, de arrecadação de sustento, de apresentação de projeto, de envio, foi basicamente adiado. E a preocupação que se tem é que quando se volta a um movimento de normalidade, no sentido que as igrejas possam voltar a se reunir e tudo mais, se encontra numa crise tremenda financeira que levará com facilidade as igrejas a ignorar as missões ou não dar bola para isso. E eu creio que isso é uma tentação muito grande, embora entendo a crise, no entanto, creio que, e essa é a minha oração, que as igrejas devem manter uma visão missionária ativa e atenta. Mais do que nunca precisamos investir nisso. E mais do que nunca momento oportuno para muitos missionários, mais do que tem, irem pregar o evangelho. Porque o mundo está sensibilizado e com uma grande necessidade de ouvir a palavra de Deus. Então, meus amados, não é só balançar os ombros, mas é acompanhar a vida dos missionários, orar por eles, ligar para eles, se envolver financeiramente, entender a importância disso e ir junto com eles. E assim esse homem vai adiante. E tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça havia crido. Veja como a ida dele e a chegada junto a outros irmãos em outros lugares trouxe conforto, trouxe auxílio. Diz que ele auxiliou muitos, aqueles que mediante a graça havia crido. Em outras palavras, havia gente que se converteu com o apóstolo Paulo, e agora, de certa forma, Apolo leva adiante a missão de Paulo, e ele vem encorajando aqueles que já havia crido. E veja como é de grande auxílio o que ele está fazendo. E de fato, o Apolo ele chega em Coríntio, que era a capital da Acaia, e ele tem uma grande
ele tem um grande ministério em Coríntios, como pude se perceber na segunda carta de apóstolo Paulo aos Coríntios. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Veja, era uma grande vantagem, porque ele era judeu, tinha um bom conhecimento das Escrituras, e então ele fortalecia o evangelho que fora pregado por apóstolo Paulo, e não somente isso, ele mantinha firmemente a posição cristã diante dos judeus, provando que Jesus é o Cristo. Isso era importante, mais ainda para aqueles que eram novinhos na fé cristã. Então veja como um homem que não simplesmente apareceu, mas como ele foi discipulado, como ele foi bem acolhido, bem instruído, foi de grande ajuda mais tarde. Um homem que sai do nada, mas quando ele é discipulado, quando ele é encorajado, quando a visão dele é acatada, veja que diferença esse homem faz. Meus amados, talvez o nosso cristianismo estaria muito diferente se nós soubermos encorajar aqueles que Deus nos traz à nossa frente como homens que Deus os prepara para o seu ministério. Quando nós sejamos atentos aos chamados, eu acredito que principalmente nós como pastores devemos ser atentos àqueles que Deus quer levantar no meio das nossas igrejas e investir, encorajá-los, envolvê-los na obra de Deus e assim adiante enviá-los para os seminários ou agências missionárias, assim por diante. Mas é uma pena que muitas vezes pastores e igrejas ignoram esse trabalho, e muitas vezes esses que têm chamados têm que lutar por conta própria. E como é importante, meus amados, também não ceder apenas de uma boa imagem. Apolo tinha uma boa imagem, uma boa educação, mas não por isso Aquila e Priscila deixou passar, que isso é outro extremo. Às vezes tem pessoas que parecem que são bem educados, mas que, no entanto, têm lacunas sérias. Mas só porque eles são elegentes e tudo mais, deixamos passar e os envolvemos direito na obra. Isso é outro extremo. Vem alguém capacitado e nós não verificamos mais nada, não investimos mais nada, deixamos lá só porque o homem é bom no que faz. Mas a gente tem que tomar esse cuidado. E Aquila e Priscila tiveram esse cuidado. Ele era muito bom, mas ele precisava aprender, no entanto, do caminho do Senhor. E eles fazem esse trabalho muito bem feito e com certeza os resultados disso são magníficos. Então, meus amados, que aprendemos com essa lição maravilhosa que a palavra de Deus nos dá através da atuação, principalmente da Aquila e Priscila. Talvez cena seja roubada pelo Apolo, mas eu acredito que as peças fundamentais nesse texto é Aquila e Priscila. E veja como muitas vezes as peças essenciais elas saem menos em evidência. Apolo aparece com muita fama, aparece lá, o texto fecha com ele, mas o que faz diferença é que no meio há uma Aquila e Priscila, homem simples, que vê aquele homem, o chama a humildade do lado e começa a investir na vida deles. Deus nos dá essa graça, meus amados. E que Deus nos ajude a não menosprezar a maturidade que Deus nos dá, mesmo estando diante de grandes homens. Mas quando temos comunhão com Deus, somos bem discipulados, podemos por nossa vez discipular, seja lá quem for. E que Deus nos dá essa graça de ser discipuladores e discipulados ao mesmo tempo. Amém? Vamos levantar em pé, orar, receber a bênção e depois daremos os avisos. Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pela sua palavra. Pedimos que ela se faz viva e eficaz nas nossas vidas. Nos dá a ousadia de discipular outras pessoas e não nos envergonhar de quem nós somos. Pai, nos ajuda por nossa vez também procurar ser discipulados e continuar a crescer na fé cristã. E com aquilo que crescemos poder ajudar aos outros. Nos ajuda como igreja a continuar a ter uma visão missionária e investir na sua obra apesar das crises que nos arrodeiam. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação de Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém.
Meus amados, nós temos poucos avisos. Um deles é que na terça-feira nós vamos estar online de novo às 19 horas para o programa de oração. Então, convido os irmãos que estejam nos assistindo. Também pela manhã falamos da possibilidade de nós ter uma plataforma Zoom mais completa, mas isso requer um pagamento mensal. Então, se os irmãos entendem esse ministério importante da pregação, do estudo bíblico e querem investir, então peça diante de Deus a graça de poder se envolver com aquilo que puder, com 10, 20, 30 reais. Eu não sei ainda qual é o valor por mês, acredito que por volta de 100, não sei, mas se a nossa igreja entende que podemos fazer isso, então entre em contato. Também aqueles que tiveram habilidades na área de informática e que possa ajudar para que as nossas transmissões sejam melhor, até com equipamentos, porque nossos equipamentos são escassos. Então, se você acha que tem alguma coisa que possa contribuir, alguma coisa que possa fazer para que seja melhor, nos informe, tá certo? Outra coisa, peço o apoio dos irmãos para se inscreverem no meu canal, Fernando Franco, no YouTube, para poder chegar no número que o YouTube exige, para que possamos fazer transmissões online. Divulga nos seus grupos e pedir esse apoio, e eu agradeço. E continuamos a investir em cuidado com a igreja. Eu acredito, meus irmãos, que é uma grande oportunidade que temos de fazer uma boa reforma na igreja, porque, querendo ou não temos outras ocupações e podemos dar um auxílio maior em limpar a igreja, em consertar o que precisa ser consertado, em deixar as coisas mais prontas e mais fáceis para que na hora de voltar não tenhamos muito trabalho. Então, incentivo aos irmãos a continuar semanalmente participando-se, doando para vir. Lembre-se que não é um risco para vir, porque não ajuntamos pessoas, são poucas pessoas, espaço é grande, e de qualquer maneira você não vai fazer vindo aqui mais do que faz indo para o mercado. Aliás, é mais seguro vir para aqui do que ir para o mercado, falando nisso, ou para a Caixa ou para qualquer outro lugar. Então, não use de desculpa ao coronavírus ou outra coisa, porque, sinceramente, isso não é uma desculpa. Então, pensa nisso e não demore a aproveitar isso, porque mais cedo ou mais tarde vamos voltar e você vai olhar, vai atrás, eu poderia fazer tantas coisas e ficamos em casa sem fazer nada. Então, não ter essa lamentação. Para não ter essa lamentação, vem enquanto dá tempo. E por último, ore por nós. Nós temos também nosso cansaço, mas estamos aqui pela graça de Deus na linha de frente. Então, ore pela minha saúde, a saúde da Carol, das crianças, do Jonathan, porque, querendo ou não, tendo boa saúde e estando em boas condições, nós podemos continuar fazendo os cultos, os programas. E de outra forma, a gente não tem como fazer. Então, é essencial que os irmãos nos sustentem pela sua graça em orações e para que Deus nos sustente. Então, que Deus abençoe vocês. Boa semana para todos. Espero vê-los quando Deus assim permitir. E lembra-se que se você tem alguma necessidade, seja lá de qual natureza, não evite em ligar para mim, para o presbítero Wando ou William, para que podemos auxiliá-lo de alguma forma, tá certo? Que Deus abençoe os irmãos.